versículo 1. Salmo 130. Salmo de capítulo 130, o 1 e o 2. Amém? Esse salmo é maravilhoso, como todos os salmos, né? Diz assim: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Amém? Esse salmo ele é chamado Cântico dos Degraus, né? Do Salmo 120 até o Salmo 134 é chamado Cântico dos Degraus. Por quê? Porque a subida para Jerusalém, para o templo, era subida, era alta. E também na divisão lá dentro do templo, do pátio para o lugar onde ficavam as mulheres, também tinha 15 degraus. Por isso que são 15 salmos. Né? E diz a tradição, não é a Bíblia que está dizendo, irmãos, é a tradição. Mas a gente tem que ter muito cuidado para não colocar o que a Bíblia não diz. Né? Mas a gente estuda a palavra e tem estudiosos que dizem, segundo a tradição lá dos judeus, que cada degrau que era subido era entoado um salmo desse. Então, do Salmo 120 ao Salmo 134 é Cântico dos Degraus. Então, depois, se você puder ler do 120 ao 134, são exatamente 15 salmos. Então, nos 15 degraus, em cada degrau, eles paravam e entoavam um salmo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E essa palavra falou muito comigo. Quando o irmão falou que eu ia trazer a palavra hoje, eu oro e pergunto, Senhor, o que é que tu quer que eu fale? Porque é na dependência dele, não é verdade? Porque, irmão, não interessa o que eu acho, o que eu penso. O que interessa é o que ele diz pra gente. Glória a Jesus. Não é verdade? Por mais que a gente tenha, saiba alguma coisa, estudou alguma coisa, mas se ele não der a palavra, a gente chega aqui e fica calado. Porque não somos nós, é ele que abre o nosso entendimento, não é verdade? É verdade. E diz assim, o salmista ele falou, das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Glória a Deus. Irmãos, muitas das vezes estamos nas profundezas da angústia, nas profundezas da tristeza, nas profundezas do desespero. Muitos estão nas profundezas da síndrome do pânico, da depressão, né, da ansiedade. Muitos estão no fundo do poço. Mas o salmista diz que é nessas profundezas que ele clama ao Senhor. Glória a Jesus. E diz mais, Senhor, escuta a minha voz, sejam ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. E o Senhor, ele está atento à voz do servo dele, à voz da serva dele, glória a Jesus, que clama a ele nas profundezas. Glória a Jesus. Não importa a profundeza que você está passando. Aleluia. Ele está aqui nesta noite. Glória a Jesus. E ele pode mudar qualquer circunstância. Oh, glória. Hoje à tarde, no culto do evangelismo, nós estávamos falando que Jesus, ele dividiu a história. Glória. Nenhum homem, você vai ver no calendário, antes de Cristo e depois de Cristo. Você pega o calendário, você pega a história e tá, antes de Cristo e depois de Cristo. Nenhum homem conseguiu fazer isso. Glória a Jesus. Mas Jesus é aquele que muda tudo. Glória a Deus. Ele pode fazer, ele pode fazer. Creio. Ele continua querendo fazer. Glória a Deus. Porque ele é vivo. Glória. E está aqui nesta noite. Glória a Jesus. E não tem como não falar nessas profundezas sem irmos lá para Jonas, capítulo 2. Amém? Jonas, capítulo 2, a partir do versículo 1. Nós vamos ler todo o texto.
Diz assim: e orou Jonas ao Senhor seu Deus da entranha do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram à minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha alma da perdição. Glória a Deus. Ó Senhor meu Deus. Glória Quando a Deus. desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te ofereci sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Glória a Jesus. Oh, glória, aleluia. Glória a Irmãos, Jesus. esse é o Deus que nós servimos. Aleluia, Se Jesus. você ver no versículo 17, 1:17, diz que Deus preparou um peixe grande para que tragasse a gente. Glória a Jesus. Deus é- Jonas estava nas profundezas, Meu Deus. dentro do ventre de um peixe. Misericórdia. Louvado seja o Glória nome a do Senhor. Jesus. E ele clamou ao Senhor. Glória a Jesus. Foi como nós lemos no Salmo 130. Das profundezas clama a ti, Senhor, e tu me ouves. Glória a Jesus. E Jonas aqui, ele diz que clamou das profundezas do peixe. E um ponto que eu quero destacar nesta noite. O primeiro ponto é clame ao Senhor. Glória a Jesus. Esse primeiro ponto está no versículo 2, Jeremias 33, diz o quê? 33:3. Clama a mim, Glória a e Jesus. responder-te-ei, e Aleluia. anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, Glória a Jesus. que tu não Oh, sabes. glória. Eu creio, Senhor. Está difícil? Clame. Glória a Deus. Não está acontecendo? Clame. Glória a Jesus. Não está se movendo nada? Clame. Aleluia. Continua do mesmo jeito? Clame. Glória a A ordem é clame. Glória a Jesus. Aleluia. O cego Bartimeu, ele clamou ao Senhor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Irmãos, a necessidade gera o clamor. Glória a Deus. Escute isso, guarde isso. A necessidade gera o clamor. Glória a Jesus. Nós clamamos porque necessitamos dele. Aleluia, Jesus. Precisamos da ajuda dele, porque só ele pode nos socorrer. Glória a Nós Deus. não clamamos ao homem, não clamamos ao político, não clamamos ao rico. Não, não, não. Nós clamamos ao nosso Deus. Glória a Jesus. Então clame. Mas eu estou clamando, irmã, e nada aconteça. Continue clamando. Glória a Jesus. Clama e responder-te-ei. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Jonas disse no 2, na minha angústia clamei, e ele me respondeu, do ventre do inferno tu ouviste a minha voz. Glória a Jesus. Irmãos, não é que Jonas estava no inferno, o inferno, Hades, lugar de tormento, não. Esse inferno aqui, no hebraico, é o Sheol, que quer dizer sepultura. Ele já estava vendo a morte. Meu Deus. Então, para ele, essa expressão era como se ele não fosse mais sair dali. É verdade. Vocês entendem? Não tinha mais saída. Não. Como é que ele ia sair da entranha do peixe? Né? Alguns incrédulos querem dizer que isso é uma fábula, que isso é uma história.
e que isso não acontece, mas nós acreditamos Glória a no Deus de Jesus. milagre. Aleluia. Nós acreditamos no Deus de milagre. Glória a Jesus. E o melhor de tudo isso é que Ele é o mesmo. Glória a Jesus. O mesmo Deus de Jonas Eu é creio. o mesmo nosso Glória a Deus. Aleluia, Jesus. que tirou a Jonas lá das profundezas. Meu Deus. Das profundezas, Ele clamou. Glória a Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E clame a Ele que Ele continua te ouvindo. Glória a Como Deus. o cego Bartimeu clamou. Se a gente fosse falar, irmãos, cada pessoa que clamou, a gente passava a noite aqui. Verdade. Mas o Espírito Santo me deu para falar somente do cego Bartimeu. Glória a Jesus. A necessidade gera o clamor. Glória a Deus. Aquele cego, ele estava nas profundezas da cegueira, da escuridão. Ele não enxergava. E Jesus falou: o que queres que eu te faça? Glória a Jesus. Ele não pediu dinheiro. Glória a Jesus. Ele não pediu casa. Verdade. Ele não pediu bens materiais. Ele disse: Senhor, eu quero ver. Glória a Jesus. Porque a necessidade dele era a visão. Glória a Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém. E Jesus curou. E Jesus Glória, ouviu aquele aleluia. clamor. Graças Mesmo a Deus. todos dizendo: para de clamar, ele não vai te ouvir. Deus diz: não pare. Continue clamando, meu filho e minha filha. Glória a Jesus. Porque no tempo certo, no tempo determinado, ele vai fazer. Glória a Continue clamando. Essa é a ordem do Senhor nesta Glória a noite. Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, não importa o que aconteceu. Porque muitas das vezes existe situação, como foi o caso de Jonas, que a gente está lá no profundo daquela situação por desobediência. Vocês entendem? Uma coisa é Deus te colocar numa prova. Uma coisa é você estar passando o deserto que Deus te colocou. E outra coisa muito diferente é quando você entra por conta própria. É quando nós entramos por desobediência. É quando nós entramos porque achamos que ali vamos nos dar bem. Ou quando nos acovardamos, como foi o caso de Jonas. Não importa. O Deus misericordioso diz nesta noite: não importa. Se você está passando nas profundezas dessa situação, clame a Ele que Glória Ele a vai Jesus. te tirar. Aleluia. Mesmo sendo você que escolheu, mesmo sendo você que entrou, clame a Ele nesta noite. Aleluia. Que Ele muda quadros. Glória a Jesus. Que Ele muda a situação. Glória a Muitas Deus. das vezes, claro, passamos consequência, mas Ele é um Deus que perdoa. As consequências, Ele nos dá graça para atravessarmos, amém? Aleluia. Mas Ele não nos deixa só, em momento algum. Glória a Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Outro ponto, irmãos, que o Espírito Santo me falou a respeito dessa passagem, o segundo ponto, é que Jonas, ele não perdeu a esperança. Glória a Jesus. Olha o versículo 4 que ele diz, ó. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Glória a Deus. Jonas não perdeu a esperança no Deus que ele servia. Louvado seja Glória a o nome do Jesus. Senhor. Pode estar acontecendo o que estiver acontecendo, não perca a esperança. Glória a Jesus. O mundo diz assim, ó: enquanto há vida, há esperança. Não. Esse ditado não é de Deus. Verdade. Porque mesmo na morte há esperança. Glória a Jesus. O Deus que nós servimos ressuscitou Lázaro com 4 dias. Glória a Jesus. Por que com 4 dias? Porque até com 3 dias os judeus acreditavam que podia haver
essa ressurreição. Mas Jesus foi além. Com 4 dias. Então, irmãos, não é enquanto a vida, não. Há esperança em todos os momentos, na vida, na morte, no caos, onde quer que seja. Há esperança porque Ele vive e reina para todo Glória a tempo. Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Outro Deus. ditado que diz: a esperança é a última que morre. Não. A do crente nunca morre. Glória a Jesus. A do crente está em Jesus. Glória a Deus. Está na palavra dele. Aleluia. A nossa esperança não está na circunstância. A nossa esperança não está no homem. Aleluia. A nossa esperança está nele. Glória a Jesus. Então não perca Glória a a Deus. esperança. Alguém pode dizer assim: ah, mas ali não vai dar certo. Vai. Porque a nossa esperança está nele. Glória a Jesus. Aleluia. Somente aquelas poucas pessoas ali, mas o Senhor está aqui. Glória a Jesus. Porque, irmão, se Deus contasse com quantidade, Ele não tinha esvaziado o exército de Gideão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. De 32.000, foi com 300. Glória a e Jesus. Ele deu a vitória. Glória a Jesus. Louvado seja o nome Aleluia, do Senhor. Jesus. Se multidão, irmão, significasse alguma coisa, quantos templos suntuosos estão cheios e Deus não está lá. Deus não conta com aquele lugar. É só número, é só volume, é só aparência. Eita, Jesus, fala mais. Mas Deus está aqui no meio desse Glória a povo. Jesus, glória a Um povo Deus. que ama Glória e que a Jesus. guarda a sua palavra. Glória e se a Jesus. dispôs a dizer: eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus. Envia-me a mim. Glória a Jesus. Então, deixa eu dizer que não vai dar certo. Deixa eu dizer que olhar com desprezo, porque Deus é conosco. Glória a E nós Jesus. temos esperança, e essa esperança não vai morrer. Glória a Jesus. Louvado seja o nome Glória a do Senhor. Jesus. Sabe por quê? Porque cada um de vocês que estão aqui, vocês sabem de onde Deus tirou vocês. Glória a Jesus. Vocês Glória a sabem. Deus. Eu sei de onde Ele me tirou. Glória a Jesus. E eu sei quem tem crido, como disse Jó. Eu Glória a sei que Deus. o meu Redentor vive. Glória a E que Deus. por fim se levantará. Então, Glória a irmãos, Jesus. não perca a esperança. Glória a Jonas Jesus. tinha esperança, ó. Ele falou: tornarei a ver o tempo da tua santidade. Glória a Jesus. Ele ainda tinha esperança de entrar no templo. Aleluia. Porque o templo foi construído com a direção de Deus. E ali a glória de Deus se manifestava. Ali tinha a arca da aliança, a tampa do propiciatório que simboliza o próprio Cristo. Ali era aspergido o sangue e ali era purificado o pecado do povo. Glória a E Jonas Jesus. ainda tinha esperança de entrar lá. Glória a E a Deus. nossa esperança é em Jesus. Glória a Jesus. Uma única vez Ele derramou o sangue dele. Glória Não a Jesus. precisamos mais, porque o véu do templo foi rasgado de alto a baixo Glória a Deus. e tirou aquela barreira. E hoje temos acesso Glória a direto ao sangue de Jesus, Glória a Jesus. direto ao Pai. Glória a Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Outro ponto, o terceiro ponto: Jonas não esqueceu do Senhor. Glória a Deus. Isso está lá no versículo 7. Glória a Deus. Olha o que ele diz, ó. Versículo 7. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Glória a Jesus. E entrou a ti a minha oração no templo da tua Glória a santidade. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Não esqueça Meu desse Deus. Deus. Glória a Jesus. Não esqueça o que esse Deus fez por você. Glória Não a esqueça de onde Ele te tirou. Não Glória a esqueça de quem Ele é. Glória Mesmo a que Jesus. chegue para você querendo te desanimar, você sabe quem Ele é. Glória a Jesus. Irmãos, você tem experiência com Ele. E quem tem experiência com Ele, sabe quem Ele é.
Glória a Jesus. Deus me deu uma frase que diz assim: as experiências não nos permitem duvidar. Glória a Deus. Quando temos experiências com esse Deus, não duvidamos nunca. Glória a Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Não esquecemos de onde Ele nos tirou. Não esquecemos quem Ele é. Glória a Deus. Não esquecemos das suas promessas, porque Ele vela sobre essa palavra para cumprir. Glória a Jesus. Então Jonas, ele não esqueceu. Lembre-se do Senhor. Aleluia. Lembre, está desfalecendo, ó, Jonas falou. Quando ele estava já desfalecendo, já morrendo, ele se lembrou do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Lembre-se da palavra dada ao teu servo, o salmista disse, Aleluia. na qual me fizeste esperar. Glória a Pois Jesus. a tua palavra me vivificou. Oh, glória. É a palavra dele, é a fidelidade dele que nos mantém de pé. Glória a E que Jesus. nos levanta. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. No quarto ponto, irmãos, não esqueça de agradecer. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 9, ele disse, ó, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. Aleluia, Jesus. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Glória a Jesus. Não esqueça de agradecer. Aleluia. Um coração grato agrada ao Senhor. Glória a Jesus. Eu falei outro dia aqui, uma coisa que eu não gosto é de pessoas ingratas, né? A gratidão, ela agrada ao coração de Deus. Glória a E Jesus. Jonas votou ao Senhor, não sei qual foi o voto que ele fez, mas ele disse aqui, ó, que ele ia pagar. O que votei, pagarei do Senhor. Glória a Porque Jesus. quem salvou ele disse, ó, do Senhor vem a salvação. Glória a Quem Jesus. salvou ele não foi homem. Quem Jesus. salvou ele foi o Senhor. Glória a Jesus. Amém? Amém. Quem nos salva de qualquer situação é o Senhor. Glória a Quem nos Deus. tira das profundezas do abismo é o Senhor. Glória Se a você votou algo ao Senhor, pague. Porque Glória a Deus. Ele cobra, amém? Glória a o Jesus. votar, irmãos, é pessoal. Glória a Jesus. Homem nenhum pode dizer o que você tem que votar, o que você tem que dar. É você e Deus. Glória a Eu Jesus. conheci um servo do Senhor que sempre que ele estava em aperto, ele orava e ele dizia, Senhor, se tu responder, se tu me tirar dessa situação, se tu me der uma vitória, eu hoje de madrugada, eu vou passar a madrugada toda entregando 2.000 folhetos. Eita, esqueci. E ele ia, viu, irmãos? A madrugada toda, só chegava de manhã, Glória a Jesus. entregando 2.000 folhetos Glória a Jesus. para pagar o voto que fez ao Senhor. Glória a Jesus. Então não esqueça de agradecer. Não esqueça de lembrar que o Senhor nos salvou. Glória a Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aí ele diz aqui no versículo 10, irmãos. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Glória a Louvado Jesus. seja o nome do Senhor, irmãos. Deus ordena e tudo obedece. Glória a Jesus. O que é que Deus manda e não acontece? Meu Deus. Foi dito aqui nesta noite, não temas. Glória a Jesus. Não tenha medo. Glória a Deus. Ele está no controle da tua vida. Glória a Jesus. Não tenha medo, porque Aleluia, Ele supre Aleluia. todas as nossas necessidades. Glória a Jesus. Porque Ele Creio, é Senhor. fiel. Aleluia. Ele ordenou ao peixe e o peixe vomitou a Jonas. Glória a Jesus. Ele preparou o peixe que engoliu a Jonas. Aleluia. Ele preparou o peixe que Jonas passou pelaquela prova, pelaquela Aleluia. situação, pelaquele abismo, pelaquela dificuldade, pelas profundezas. E Ele mesmo deu o livramento. Oh, glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesta noite, Deus manda te dizer: aquietai-vos. Glória a Jesus. Porque Ele
está no controle. Glória a Deus. Eu não gosto de quem diz assim, Deus ainda está no controle. Porque quer dizer que houve um tempo que ele não esteve. Deus ainda não. Deus está. Glória a E Jesus. sempre estará Oh, glória. no controle de tudo e de todos. Glória a Ele Jesus. manda e tudo obedece. Oh, glória. Ele manda e a jumenta fala Glória a para Jesus. dar livramento ao seu servo, Glória a ao seu Jesus. povo. Aleluia. Ele manda e os corvos obedecem. Glória a E Jesus. leva alimento para Elias estando numa caverna. Aleluia, Ele Jesus. manda e as portas se abrem. Glória a Jesus. Louvado Glória e a Deus. exaltado seja o nome do Senhor. Glória a é Jesus. sobre o que Ele manda. Glória a E Ele Deus. mandou e aquele peixe vomitou a Jonas. Glória a Amém? Jesus, amém. Então o que está nos preocupando nesta noite? Nada. Porque a preocupação ela vem, nós somos seres humanos, não é verdade? Mas ela não vai prevalecer. Glória a porque Jesus. o mesmo Deus de Jonas é o nosso Deus. Glória a Porque a Jesus. gente vem atentar para esses pontos. Clame ao Senhor. Em todo momento, em qualquer situação. Glória a Jesus. Não perca a esperança. Glória a Deus. Não se esqueça do Senhor. E agradeça ao Senhor, cumprindo aquilo que você prometeu a Ele. Glória a Jesus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe com essa palavra. Glória a Jesus. O tempo é dele. Glória a Tudo é Jesus. para Ele. Glória Tudo a é para a Jesus. glória dele. Aleluia. Amém? Glória a Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor.